Olá, pessoal! Eu sou a Rebeca e eu vivo duas realidades. Em uma delas, levo uma vida normal como todos vocês. E na outra, eu posso viajar nos sonhos. E agora eu vou compartilhar a minha história com vocês. Quando criança, eu não entendia o que era realidade, onde ela terminava e onde os sonhos começavam, pois eles eram completamente parecidos com a minha casa e com os diferentes lugares por onde eu já havia estado. A mamãe diz que ficou louca quando percebeu que eu não conseguia separar o sonho da realidade. Eu vivia procurando bonecas inexistentes e falando de incêndios na nossa casa. Mas eu acabei aprendendo a distingui-los, porque nos sonhos nunca havia ninguém. Quando fiquei mais velha, os meus sonhos se tornaram mais interessantes, pois tive a oportunidade não só de passear nos lugares que eu já conhecia, mas também de ir a qualquer lugar do mundo. Mas nos sonhos, ao contrário da realidade, eu não consigo tocar nos objetos. É como se eu fosse um fantasma. Isso é muito legal. Quer relaxar na praia? Ótimo! Quer visitar um museu na Rússia? Apenas alguns segundos e você já estará lá. Além disso, é possível visitar alguns dos meus parentes que moram um pouco mais longe. Eu pensava que tudo que eu via era apenas produto da minha imaginação, ou seja, um delírio. Mas depois de uma situação, eu percebi que o que eu via enquanto dormia estava longe de ser um sonho. Isso aconteceu quando fui visitar a minha tia. Durante uma das minhas viagens noturnas, eu vi uma explosão no prédio da frente dela. Eu fiquei muito assustada e acordei rapidamente para não ter pesadelos. Mas pela manhã, eu abri o Instagram da minha tia e ali vi as consequências da explosão no prédio em frente ao dela. E no mesmo apartamento que eu vi no meu sonho. Eu realmente viajo pelo mundo nos meus sonhos? Aquilo não é uma ilusão e fantasia? Mas e o meu corpo? Eu tenho certeza de que não saí da cama à noite. Então a minha alma sai do meu corpo enquanto eu durmo? Eu vou ter realmente que verificar isso. Na noite seguinte, em um sonho, eu visitei o museu de cera que eu nunca tinha ido. Mas eu e os meus colegas faríamos uma visita lá dentro de alguns dias. Eu examinei cada detalhe de todas as peças e também do interior do prédio, para depois comparar com a realidade. E para não esquecer tudo o que vi lá naquela noite, anotei todas as minhas observações num papel pela manhã. E então chegou o dia em que deveríamos visitar o museu. Eu estava ansiosa por esse dia para descobrir o quanto a realidade coincidia com o meu sonho. E adivinha só, assim que eu entrei no museu, tudo era 100% igual. Eu já tinha visto tudo aquilo alguns dias atrás enquanto eu dormia. Dá para acreditar? Todas as peças estavam nos mesmos lugares e pareciam totalmente iguais às do sonho. E até mesmo o interior do salão era exatamente igual. É difícil de acreditar, mas foi naquele dia que percebi o poder das minhas habilidades. Depois disso, eu resolvi visitar o lugar que sempre foi proibido para mim. Era um quarto nos fundos da casa da minha tia. Muitas vezes eu ia visitá-la, e ela sempre era gentil comigo. Mas o único tabu para mim era aquele quarto. Vocês devem saber como são doces os frutos proibidos. Não importa quantas vezes eu perguntasse, a minha tia sempre ficava em silêncio. Por fim, eu consegui entrar no quarto. Era uma sala escura e empoeirada com centenas de fotografias por todas as partes. Eu poderia até pensar que era um estúdio fotográfico se eu não conhecesse muito bem a minha tia. Então comecei a olhar todas as fotos e em todas havia um rapaz bonito com uma menina muito bonita e jovem, que se parecia muito com a minha tia. Mas eu pensei que não podia ser ela. Aquela menina na foto estava literalmente radiante e, claro, muito feliz. Mas a minha tia era uma pessoa um pouco retraída, e era difícil fazê-la sorrir. Achei que poderia ser algum tipo de parente distante da nossa família, mas eu nunca tinha visto cara antes. É estranho, por que ela nunca me deixou entrar aqui? E o que todas essas fotos significam? Durante as 2 noites seguintes, eu voltei ao quarto para tentar encontrar algumas pistas e entender o que tudo isso significava. Mas não consegui encontrar nada novo. Eram as mesmas fotos e todos os mesmos rostos. A única esperança era um guarda-roupa no canto do quarto, mas eu não poderia abri-lo sem a colaboração do meu corpo físico. Eu fiquei pensando sobre o que tinha visto por muito tempo, mas não conseguia entender.
Então decidi falar com a minha tia novamente sobre o quarto trancado e ver se ela estava pronta para falar comigo e me contar tudo. Mas a tentativa foi em vão. A minha tia ficou brava comigo e me pediu para não tocar mais nesse assunto. Em vez disso, ela me ofereceu sorvete de tomate. Ah, por que tomate? Eu tenho intolerância a tomate desde criança. E quem melhor do que a minha tia para saber disso, não é? Seja por ter me ofendido com a oferta inadequada do sorvete de tomate ou por causa do meu grande interesse, eu contei à minha tia que sabia o que estava atrás da porta e descrevi com detalhes tudo o que eu tinha visto lá. Ela começou a chorar e disse que sabia que eu poderia chegar lá no sonho, mas esperava que isso não acontecesse. Mas mesmo assim eu fui. E mesmo naquele momento eu não consegui respostas para as minhas perguntas. E ela disse para eu ir para casa. Na verdade, ela realmente me expulsou da casa dela e começou a soluçar. Eu a ouvi chorar mesmo depois que me afastei da casa dela. E ficou claro para mim que eu havia tocado num assunto muito sério para minha tia. No entanto, eu não pude voltar para pedir desculpas, porque sou muito orgulhosa para isso. E afinal de contas, foi ela quem me expulsou. Eu nem fui rude com ela. Nos dias seguintes, fiquei pensando muito no que havia acontecido e naquelas fotos, mas não ousei ligar para minha tia. E alguns dias depois, ela mesma veio até mim. Depois de entrar no meu quarto, ela jogou as fotos que estavam naquele quarto em cima da minha cama e perguntou: "Você ainda está interessada?" Eu balancei a cabeça e ela começou a contar a história. Há 14 anos, o casal das fotos se casou, e na época eles tinham apenas 20 anos. Eles estudaram no mesmo grupo na universidade, e todos ao seu redor não podiam deixar de admirar o casal, porque ambos eram lindos, jovens e incríveis. Um ano após o casamento, nasceu sua filha. Eles deram a ela o nome de Rebecca e simplesmente adoravam aquele bebê fofo de olhos grandes. A mãe a chamava de princesa e o pai a chamava de querida. No entanto, a felicidade deles não durou muito, porque 2 meses após o nascimento de sua filha, Charles e Victoria, o casal das fotos, morreram em um terrível acidente de carro. A filha estava junto com eles, mas parecia protegida por anjos, porque ela saiu ilesa, sem nenhum arranhão, apesar de o carro parecer uma lata amassada. Depois do ocorrido, as 2 irmãs de Victoria começaram a pensar em quem criaria a pequena Rebecca, e uma delas levou a menina, aquela que sempre considerei ser a minha mãe, e minha tia sempre esteve lá e ajudou a criar a sobrinha. Sim, você ouviu direito. Essa história era sobre mim e os meus pais que morreram. São eles o casal daquelas fotos. E a minha mãe é, na verdade, a minha tia, e eu nunca soube de nada disso. Eu perguntei à minha tia por que eles nunca me contaram nada sobre isso e por que ela não me deixava entrar naquele quarto. Ela disse que a Victoria era sua irmã gêmea e lembrar de tudo ou ver as fotos era muito doloroso. Na verdade, ela não queria cutucar a ferida, mas queria preservar as memórias naquele quarto. Mas ela e a minha mãe planejavam me contar tudo em 5 ou 10 anos, quando eu estivesse pronta para saber. Naquela noite, eu esperei a minha mãe voltar do trabalho para abraçá-la. Quando a minha tia e eu contamos tudo, ela chorou muito e pediu desculpas por esconder a verdade. Depois desse incidente, comecei a viajar com mais cuidado nos meus sonhos. Percebi que, às vezes, eu posso ver algo que pode ferir outras pessoas e lhes causar dor. Porém, não me arrependo de ter descoberto a verdade, porque todos têm o direito de conhecer a sua história e a história de sua família, mesmo que ela seja triste e trágica. Agora eu entendo por que a minha tia é tão estranha e retraída. É muito difícil perder parte de si e continuar a viver com isso. Eu também entendo por que a outra irmã me adotou, e não ela. E lamento muito que tudo isso tenha acontecido em nossa família. Você gostaria de viajar nos sonhos e chegar a lugares que você sempre quis conhecer? Me conte nos comentários que eu irei ler todos. Também não se esqueça de dar um like nesse vídeo e se inscrever em nosso canal para não perder as novas histórias. Tchau!